Estamos começando mais um Notas sobre o início de uma análise. Dúvidas frequentes para aquele que vai iniciar o processo analítico enquanto psicanalista, ou também aquele que está na busca de entender um pouquinho mais o que é essa psicanálise. Já tem um flare descendo enquanto paciente. E esse ponto de hoje vai ser importante, é o chegar, é uma das experiências mais importantes do pilar da psicanálise. O tripé sugerido por Sigmund Freud fala sobre análise pessoal. Parece simples, apenas encontrar um nome descrito em uma rede social, ouvir por indicação, ou encontrar por outras vias ali um profissional e pronto, marco e vou até lá. Mas se identificar com um profissional não é tão simples assim. E tá tudo bem você precisar buscar mais de um. Então, esses e outros pontos nós vamos pensar hoje aqui com a Fernanda. Quando nós buscamos um profissional, como qualquer outra relação, ela vai iniciar-se por identificação. Vai precisar encontrar algo outro para que eu possa me vincular. Freud vai chamar também de transferência positiva, quando nós viemos por indicação de um colega. Olha, eu conheço a Fernanda, é uma pessoa muito acolhedora, com certeza você vai se identificar. Então, aquele paciente que chega, ele já recebe essa descrição e já chega em transferência positiva. Ah, então a Fernanda é acolhedora, então vai dar tudo certo. Essa é uma experiência que aquela pessoa viveu com a Fernanda. Pode ser que o paciente chega e não se identifique, assim como comigo. Tô te usando a Fernanda como um modelo, mas com qualquer outro profissional é assim. Eu posso viver uma experiência extremamente expansiva e outra pessoa não, e tá tudo bem. Da mesma forma que eu posso ir até o encontro e falar assim, nossa, realmente a Fernanda foi muito gentil e acolhedora. Obrigada pela indicação. E isso fluir muito bem. Então é preciso que nós tenhamos paciência. Eu costumo fazer uma comparação muito grosseira, por sinal, mas é como se a gente pensasse num casamento. Você às vezes vai namorar uma pessoa e vai se casar e deu tudo certo logo de primeira, mas às vezes você vai precisar namorar mais de uma pessoa para encontrar um parceiro ideal ali de caminhada. Porque a dupla analítica, ela requer essa parceria para andar. Precisa ter uma afinidade, precisa haver uma confiança. O significado da confiança vem do fiar, né? Então eu fio daqui, você fia daí. Então estamos fiando junto, andando juntos em prol de uma transformação. Esta posição não vai ser fácil para nenhuma das partes. Aquele que precisa abrir mão das suas dores e deixar de lado enquanto analista, e aquele que vai precisar expor as suas dores mais íntimas para alguém inicialmente ainda desconhecido. Depois de um processo, vai tendo então uma intimidade maior e vai ficando mais fácil, mais confortável, caso tenha tido um encaixe real da dúvida. Acima de tudo, o encontro humano, o encontro de duas subjetividades entre dois humanos. E o amor de transferência, ele vai aparecer ali. Qualquer relação humana, ela transfere elementos inconscientes para o outro. Qualquer encontro lida com essa subjetividade que pulsa, que traz as suas dúvidas, as suas questões, as suas dores, suas projeções, muitas vezes são atravessadas pelo inconsciente. Então, para escolher um terapeuta, é, antes de tudo, um ato de cuidado consigo mesmo. Não se trata apenas de buscar alguém com diploma, ainda que a formação seja importante, mas alguém que seja possível, aquilo que você trouxe, Jéssica, construir um espaço de confiança, escuta, acolhimento e vínculo. A formação, sim, e a abordagem teórica, elas são importantes, afinal, existem várias linhas. Nós podemos aqui trabalhar a nossa, que é a psicanálise, tem a terapia cognitiva, comportamental, humanista, gestalt, entre outras. Cada linha trabalha de forma diferente. Aqueles que estão nos ouvindo neste momento poderiam nos perguntar, mas qual é a melhor? A que for melhor para você, a que fazer sentido, a que funcione para você. Tão importante quanto a técnica é a relação que se estabelece no encontro com o terapeuta, nessa transferência
fortalece nesse vínculo, porque o vínculo terapêutico ele é essencial. Se você se sentir ouvido, respeitado, sem julgamento, esse já é um bom sinal e há um espaço para o crescimento. Sentir-se respeitado, não julgado, compreendido, é sinal que há ali um espaço fértil para que o processo terapêutico ele possa, sim, aflorescer. Podemos também pensar na ética e na responsabilidade do profissional, o sigilo, o compromisso com uma escuta qualificada, o respeito ao limite do paciente são fundamentais, são pilares inegociáveis. Você só vai poder saber qual é o melhor vivendo a experiência. Mencionei que às vezes você vai receber uma indicação de alguém por uma experiência e ela pode não se encaixar com a forma que você vai se sentir à vontade. Mesmo nós pensando em psicanálise, existem várias formas de condução dentro da psicanálise, como a psicanálise do acolhimento, que hoje nós estamos praticando, se dedicando a vivenciar, a estudar, ela vai pautar muito em deixar um ambiente como se fosse a primeira vez do paciente, como se eu estivesse o conhecendo novamente. E isso não é uma proposta de todas as outras psicanálises, é algo diferente. Pode chegar alguém que vai se sentir extremamente acolhido com essa forma de funcionar, mas pode ter alguém que não vai se identificar, e tá tudo bem. Hoje em dia, eu percebo que o que nós estamos fazendo aqui é um caminho para pensar a psicanálise, para as pessoas também se identificar, as redes sociais, os movimentos, os vídeos, a pessoa ela vai entendendo um pouco mais como aquele analista pensa, aquilo que ele pratica, particularidades, tom de voz, aparência, porque são esses detalhes que vai acontecer a identificação. Então, isso pode ser um caminho para poder inicialmente se conectar a alguém. Eu vi um trabalho, esse trabalho me fez sentido, deixa eu marcar uma sessão para viver a experiência e ver como eu me sinto. E aí, para nós termos realmente a fluidez a partir da primeira, ótimo, me senti conectado. Agora eu vou viver uma experiência de pelo menos 1, 2, 3 meses, para ver se essa dupla pode acontecer. O Freud dizia que os primeiros encontros era para ver se essa dupla poderia fluir de fato. Os primeiros 15 dias, o primeiro mês, mas visto que era um atendimento pelo menos de 3 vezes por semana, então um pouco diferente do nosso praticado hoje em dia, na grande maioria. Então, os primeiros meses é realmente ver, eu vou poder amar aquele paciente, eu vou poder amar aquele analista, mas um amor de respeito, genuíno, de parceria, porque é uma dupla. Iniciar um tratamento é assumir um compromisso, sustentar, que nós não sabemos quanto tempo vai levar. Muitas vezes, tanto o analista quanto o paciente pode ver essa pessoa mais frequente do que outros familiares, outros amigos. Então, é um momento, é um espaço que vai se criar de crescimento único entre aquelas duas pessoas. Eu faço uma comparação pensando em algumas contribuições do Wilfred Bion. Ele fala da musicalidade de cada um, que nós soamos. Eu acredito muito, toca-se nesse momento simbólico, toca-se uma música com aquelas duas pessoas que ninguém mais poderá ouvir. Existe um tipo de conversa que vai acontecer entre paciente e analista que só vai acontecer com aquelas duas pessoas. Então, se houver ali uma conexão entre as partes, isso vai possibilitar essa música tocar, a parceria. Não estou romantizando o processo, é apenas tentando encontrar ali algum modelo mais palpável, porque falar, expressar algumas coisas que acontecem em análise fica muito difícil em vários momentos, porque vai para além do cognitivo, vai para além daquilo que eu posso descrever. Tem sensações que vão para além dos órgãos do sentido que estão ali. Às vezes o paciente pode fazer essa experiência, mas é legítimo trocar de profissional se você sentir que aquele espaço ele não está funcionando, né? A terapia ela precisa ser um lugar de expansão, de escuta, de construção e não de um desconforto constante ou silenciamento. E ainda que faça parte o desconforto, porque é doloroso.
O processo terapêutico, ele é desconfortável, mas também não precisa ser o tempo todo. O ambiente, ele pode sim ser um ambiente onde a associação livre possa sim acontecer, porque a terapia é esse espaço de construção, onde o cuidado, a confiança faz toda a diferença no caminho da transformação. É onde o nosso caos, ele pode ganhar forma, a nossa dor pode ser nomeada, o silêncio pode finalmente falar. E quando há essa escuta verdadeira, essa presença, você acabou de trazer, Jéssica, a confiança, o set terapêutico, ele torna-se um ambiente fértil para o reconhecimento de si mesmo, para a elaboração da própria história, a retomada de si. E se não funcionar, é legítimo trocar se aquilo não está fazendo sentido e se não está funcionando, porque precisa fazer sentido estar ali. Você precisa sentir respeitado, você precisa sentir acolhido nesse lugar, ainda que seja doloroso. O terapeuta, ele não é um guru, é um bom profissional, é aquele que vai caminhar ao seu lado, não impondo verdades. O terapeuta, ele não pode se colocar como o dono da verdade, aquele que é mais valia, mais saber, mais valor válido, mas alguém que está ali para caminhar juntos, ajudando o paciente a elaborar as suas próprias questões, não impondo respostas prontas. Se você deseja fazer terapia e busca a psicanálise não vai te dar soluções mágicas, mas sim ela vai durante o processo para você encontrar as suas próprias respostas. E isso é maravilhoso, porque é um lugar onde o terapeuta começa a te dar soluções, você passa a depender desse terapeuta. Você vai trocar de dependência de um lugar, você vai deixar de ser sujeito e estar se colocando nesse lugar de dependência de um outro lugar. Não. O processo psicanalítico, ele é um processo de construção da expansão, da reflexão da sua dor, daquilo que insiste, daquilo que está ali de alguma forma insistindo em nós. É maravilhoso a gente falar daquilo que a gente faz. Estar nesse encontro com o outro tem que ter amor. E Freud vai dizer, psicanálise é em essência a cura pelo amor. Em um mundo em que as pessoas estão hiperconectadas, hiperaceleradas, então parar para se ouvir é algo que as pessoas muitas vezes fogem e têm medo desse lugar. Por mais doloroso que seja, mas é um lugar que te liberta. Liberta do quê? Daquilo que ainda insiste, que você ainda não sabe dar o nome. É tão lindo viver esse processo. Só quem faz a análise sabe do que nós estamos falando. O profissional não será um guru mesmo. Não dá para eu buscar um profissional que tenha vivido dores parecidas com as minhas, esperando que, por ter vivido essas dores, esta pessoa vai estar apta. Assim como é muito delicado um profissional achar que vai se tornar especialista em determinado contexto só porque ele viveu esta dor. Porque eu não posso utilizar a régua da minha dor, as minhas experiências, para medir a experiência do paciente. Nós nunca vamos saber o quanto doeu, o quanto aquilo foi difícil. Nós podemos fantasiar, imaginar, e é o máximo que nós conseguimos chegar. Mas saber ao ponto, até mesmo entrar neste ideal, eu vou dar um caminho para resolver o problema, ou eu sou o detentor, como você bem trouxe, de um saber, isso é obstrutor. Aos meus olhos, já um sinal de alerta para se conectar. Porque em psicanálise não tem como eu escolher, não é uma tela de touch em que nós vamos poder selecionar ali o que vai ser corrigido, alterado, editado. Não tem como fazer isso. O paciente, ele é um todo, e esse todo precisa ser acolhido, corpo e alma. Na psicanálise do acolhimento, o que mais nos importa é a alma do paciente. É algo que transcende o físico, que vai para além dos diagnósticos, que vai para além de qualquer tipo de estrutura rígida que tentaram ou que se tentou colocar por si só. Porque nós somos muito mais que isso. Então, quando nós pensamos em Bion, nós já fizemos um encontro aqui falando das formulações religiosas, e elas têm uma conexão muito importante com isso. Então, não estamos falando de buscar um analista cristão, porque isso não existe. Agora, que cada um possa desenvolver a sua espiritualidade como você quiser nomear e ter essa liberdade, isso é importante. Então, não é sobre o sujeito começar a restringir
atingir ali alguns nichos de atendimento ou de público que vai chegar, porque vai vir aquilo que precisa vir. Existe nos bastidores dos terapeutas dizendo, existe analista para todo tipo de paciente. E tem isso mesmo. Então, vai existir aquele paciente que ele não tem disponibilidade de estrutura interna para fazer mergulhos mais profundos. Então, ele vai buscar análises mais rasas. E é aquilo ali que ele dá conta. E vai existir momentos em que eu vou estar numa análise talvez um pouquinho mais rasa, não conseguindo me aprofundar, que é os momentos de trocas de profissionais que podem acontecer, porque talvez não tenha tido uma identificação. Existem circunstâncias que a gente cria alguns estereótipos que precisa ser, como por exemplo, vou usar uma experiência particular. A primeira experiência, quando eu fui buscar um profissional, eu precisava que ele estivesse próximo ao meu trabalho, que tivesse ali um valor social, porque a princípio eu não conseguiria pagar, e que eu pudesse ir caminhando a pé até esse consultório, porque era ainda um momento em particular na minha vida. Então foi esse tipo de busca que eu fiz, e não deu certo as primeiras experiências, porque não funciona assim. Até você encontrar alguém que você já vai começando a ter essa identificação e a coisa fluir o suficiente para falar, então é isso que é análise. Porque quando você encontrar, não tem como descrever, é uma sensação, você vai sentir que tocou nos pontos que vão começar a trazer alívio e incômodo, porque as duas coisas vão caminhar junto. Traz um alívio porque começa a fazer sentido. Nós olhamos para a psicanálise e ela é dolorosa porque ela vai nos revelar a realidade. Só vai tirar aquele nevoeiro através do pensar, da dupla, da conversa, para eu poder ver aquilo que está faltando, aquilo que não foi bem fluído de alguma maneira. Traz um alívio nós podermos pensar que, aquele choro não era em vão. Então aquele desconforto que eu sentia, ele faz sentido. Existe algum lugar que diz, olha, você pode sentir isso, você pode chorar, pode doer, pode fazer falta, eu posso ter raiva, quando tudo lá fora diz que não pode. Então é por isso que traz um alívio ao mesmo tempo que traz dor, porque é doloroso reconhecer tudo isso. E aí quando esse tipo de experiência não está acontecendo em análise, alguma coisa ali não conectou. Mesmo nós duas, pensando em coisas expansivas enquanto analistas, não é toda sessão que nós vamos poder viver isso com o paciente, porque o paciente pode chegar e não se identificar conosco, e tá tudo bem. Não tem nada de errado, nem com o profissional e nem com o paciente. Talvez a busca só vai precisar continuar. Ali o vínculo, ele não aconteceu. A gente não vai explicar como esse vínculo acontece. Por isso que fazer propaganda do nosso trabalho nem sempre é uma via, né, de conseguir pacientes, porque não é sobre isso, né? Existe uma transferência ali que acontece, e se esse vínculo não acontecer, o trabalho não acontece também. E a gente não vai conseguir nomear o que aconteceu ali para aquele vínculo ter acontecido. Isso é tão real que você trouxe uma experiência, me fez lembrar de uma experiência minha também, quando eu estava fazendo análise, eu queria trocar de analista e me indicaram uma pessoa que era professora universitária, diz que é excelente na abordagem teórica. Eu falei, então ela estuda muito, professora universitária, eu vou fazer com esta analista. Então fui buscar ali pela uma indicação de uma pessoa de muito saber. Só que eu não consegui criar esse vínculo. É uma excelente profissional, mas eu não me adaptei no processo. Eu não me senti ouvida. Eu sentia necessidade de falar, mas como é uma abordagem diferente, tinha uns cortes antes. Para mim, às vezes eu queria continuar, mas havia aquele corte e a sessão terminava naquele corte para que eu pudesse pensar e refletir sobre aquilo que eu mesma estava dizendo. Mas para mim, naquele momento da minha vida que a dor estava muito intensa, eu tinha uma necessidade de ser ouvida. Então, aqueles cortes que acontecia naquela abordagem, para mim, naquela época, não conseguia ali me sustentar no meu processo, mas eu não desisti do meu processo, porque eu percebi que eu queria falar, só que eu precisava de um espaço. Por isso que a psicanálise, para mim, é o que mais faz sentido. Por quê? Porque é um lugar onde eu quero falar para mim me ouvir. E aí eu encontrar, junto com o outro, as respostas para as minhas dores,
flores para as minhas questões. E não se trata de ser curada, porque a gente não cura de si mesmo, mas de poder existir com mais verdade, poder viver como um sujeito e não como um personagem. Porque o processo terapêutico, ele exige uma coragem da gente, porque na vida é mais fácil a gente calar, ceder, adaptar-se, mas a psicanálise, ela nos convoca a um lugar de escuta. Escutar aquilo que dói, aquilo que insiste, ainda que vá contra o mundo. Principalmente a espiritualidade. Tem pacientes que a espiritualidade fazem parte da vida deles. E é preciso estar aberto à escuta. E não é todo profissional que se abre a escutar a espiritualidade. Muitas vezes há um corte, uma ilusão de uma fantasia. O paciente, ele fica tolhido nessa parte da espiritualidade que faz parte dele. E eu me senti assim dentro do meu processo. Eu precisava de encontrar um lugar onde eu pudesse colocar todas as minhas questões, inclusive a espiritualidade. Como isso foi para mim importante encontrar no GEPA, que é a psicanálise do acolhimento. Acolhe-se tudo que o paciente tem como questão, inclusive a religiosidade, a espiritualidade, que em muitos lugares, né, se poda ali como uma fantasia, uma ilusão, um fanatismo. Acolher o paciente no seu todo. Isso é fundamental. Outras demandas que podem surgir é: eu vou me encontrar com um homem ou com uma mulher? Essa pode ser um primeiro passo para aquele que vai escolher. Na verdade, escolha não seria bem a palavra, porque toda escolha é uma ilusão. Nós vamos ir por identificação, porque existe uma estrutura interna que vai criar mais afinidade com um ou com o outro. Então, ao pensar, eu penso numa analista mulher ou eu penso num analista homem. Tá tudo bem? Não tem certo e errado, tem aquilo que vai fazer sentido para o sujeito. Como que vai conduzir esta análise? Ela vai ser presencial ou ela vai ser online? E aí eu vou precisar encaixar isso com um profissional. Então, por exemplo, por muito tempo eu fiz o atendimento misto, presencial e online. Hoje, minha vida me disponibiliza o atendimento online apenas. Não faço recebimento de pacientes presenciais no momento. Então, além da identificação, vai precisar haver essa disponibilidade. Vai existir aquele paciente que vai ser o match perfeito, como dizem por aí, porque vai fluir. Estou confortável com o online. O online já faz parte da minha vida, então tudo bem fazer essa experiência. Assim como vai ter aquele paciente que vai dizer: eu tenho uma identificação, mas eu preciso do presencial. Então ele vai precisar continuar com a sua busca até encontrar alguém que esteja no presencial e que tenha a identificação. Tem pessoas que têm muitas restrições se for alguém da mesma cidade ou por perto, pelo medo que se tem. Infelizmente, nós temos casos de antiética, né, que faltam ali. Infelizmente acontece como em todas as profissões. Obviamente, a ética precisa estar ali. O sigilo analítico precisa acontecer. Não posso sair dizendo quem é o meu paciente ou aquilo que o paciente me conta, a não ser que esse paciente queira revelar. Do mesmo modo também que não é necessário se esconder se o paciente chega em determinado lugar, porque, aliás, existe um vínculo saudável ali. Esperamos que esteja. Então, pode haver um cumprimento, porque eu não preciso sinalizar: este é meu paciente, esta é uma pessoa muito querida, que eu conheço. Ponto. Esse é o limite. Não precisa de mais explicações disso, porque é a realidade. Então, são pontos que às vezes também vai gerar ali alguma dificuldade, alguns pontos iniciais para essa busca. O que eu estou disponível? Eu tenho espaço na minha casa para falar no online? Eu consigo? Não, eu quero ir até um lugar, eu quero poder ter um abraço presencial, eu quero poder viver a experiência do sensório, tem no presencial o cheiro do lugar, uma água que vai ter gosto diferente por ser o espaço, um café que passa a ter um gostinho diferente, detalhes, eu preciso me deslocar com meio de transporte até o lugar. Tem pessoas que precisam desse movimento para fazer parte. Não significa que o online não possa viver isso em algum momento. Encontros online também acontecem no presencial, mas
mas aí já depende de outras experiências. Às vezes o paciente está em outro estado, está em outro país, está numa cidade distante, então isso pode demorar ou não acontecer, mas não significa que vínculos não estão sendo estabelecidos. Né, a psicanálise, ela trabalha no 1 a 1. Cada caso é único, é a necessidade do paciente naquele momento, é aquilo que ele consegue se permitir a viver, a experiência que ele se permite. Alguns vão se permitir online, porque justamente por ser, às vezes, familiar para eles, às vezes por causa de trabalho, que já vive em home office, e já é o ritmo da sua vida, foi construída nesses últimos tempos, então é uma facilidade. E às vezes a escolha também, que essa transferência vai fazer com alguém que está em outro estado, em outro país, em outra cidade, e o online se permite a fazer essa experiência. Há aqueles que necessitam de um abraço, do toque físico, precisar talvez de fazer essa experiência. Então, a escolha é no 1 a 1, para que esse vínculo possa ser construído, essa confiança e esse cuidado possa ali ganhar um espaço, onde a associação livre ela possa ser promovida, onde aquilo que é silenciado, a dor que é calada, possa ter um espaço para ser nomeado. Isso é, assim, extremamente divino e maravilhoso. Ter um espaço aonde você não é julgado, é cuidado, é respeitado e ouvido. Isso é a base, é um pilar para que a relação e o processo terapêutico tenham uma eficácia. O que seria essa eficácia, né? Não é sobre performance, não é sobre resultado que nós trabalhamos, mas um lugar onde a pessoa, assim, possa existir com mais verdade. A análise começa quando alguém se permite ser ouvido. E eu queria finalizar com uma citação de Freud que me toca muito. Quando eu li, mexeu muito comigo. Eu acho que conclui muito o que a gente trouxe aqui. Freud vai dizer assim que a dor, ela não tem nada a ensinar àqueles que não encontram coragem e força para ouvi-la.